Olá, gente. Aqui vos fala Nelson Paissandu. Como eu prometi ao Senhor Jesus, qualquer coisa que eu faça, eu requisito a presença dele. Porque são palavras dele, né? Que ele, se a gente clamar, ele vai estar presente. Então eu sempre começo com a oração que ele nos ensinou, que eu acho que das orações é a melhor que tem, né? E a mais original possível, né? Foi o próprio Filho de Deus que nos ensinou, né? Ele fala para a gente orar dentro do quarto, entrar no quarto, fechar a porta e entrar a orar dentro do quarto. Eu estou sozinho aqui agora, estou no meu quarto, junto com a presença do Espírito Santo e dos meus dois cachorrinhos. Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Isso aí, gente. Já está orado, cumpri minha promessa que eu tenho, um pacto que eu tenho com o Senhor Jesus. É tudo que eu faço na vida. Eu tenho um pacto desde que eu sou criança, que eu fiz um voto de Nazireu, né? Eu fiz um voto de Nazireu com Deus, eu criança ainda, não lembro a época. Mas o voto que eu fiz me transformou no Nazireu. Depois, eu conhecendo a palavra, eu fui ver que eu, sem saber, eu tinha me tornado Nazireu. Qualquer um que faz um pacto com o Senhor, Deus, né, se torna um Nazireu. Você tem duas opções de pacto. Você pode fazer um pacto com o diabo, como muita gente faz, e você pode fazer um pacto com o Senhor Deus. Se você fizer um pacto com o Senhor Deus, você se torna praticamente um Nazireu, que fica na mão dele. Foi o que eu falei. Senhor, não quero mais saber da minha vida, não quero saber mais de nada, entrego tudo nas suas mãos. Guia minha vida e faz de mim o que o Senhor quiser. Ele me preparou durante 76 anos para começar a fazer isso que eu estou fazendo agora, né? Eu estou muito aprofundado nos ensinamentos do Senhor Jesus. E ele fala que nessa época que nós estamos vivendo, está lá em Mateus 24. Tudo que ele falou lá, nós estamos vivendo agora, é o início, né? Ele fala também para a gente não ficar preocupado ainda, porque vai ter que acontecer um monte de coisa antes de chegar o dia dele voltar. Então, hoje eu vou falar um pouco dessa monstruosidade que houve aí, né, com o cachorrinho orelha, né? Brincadeira que fizeram, né? Mas, gente, eu ando muito na internet. Tá acontecendo uma coisa que não é legal, poxa. Então, a presença maciça de fotos do cachorro, vídeos de quando o cachorrinho era vivo, era feliz, que ele estava liberto ali, brincava com todo mundo, tinha a casinha dele, as pessoas cuidavam, o cachorro estava feliz. Até a hora que chegou esses, se eu não me engano, 4 monstros, né? Que um adolescente que faz isso, não pode ser chamado de ser humano, isso pode, né? Mas tem uma lei, a lei dos homens, que protege, né, a criança e o adolescente.
Mas, gente, olha só, essa lei existe, tudo bem, todas as leis que existem é com permissão do Senhor Deus, né? Mas vejamos bem, porque ele dá o livre-arbítrio. Não quer dizer que é só leis boas que são criadas. Não, ele dá o livre-arbítrio, você faz a lei que você quiser. Ele dá o livre-arbítrio aos governantes, né? Que é o presidente, o Senado, deputado, vereador, prefeito, isso tudo aí, gente, quem bota no poder é o próprio Senhor. Porque ele permite, só entra se ele permitir. Qualquer prefeito, qualquer vereador, qualquer presidente, qualquer cargo político, se o cara entrou, ele foi eleito, foi com a permissão de Deus. Mas Deus vai dar o livre-arbítrio para ele fazer o que é certo ou não fazer. A grande maioria, infelizmente, usufrui desse presente que Deus deu para ele, né? Que é ele trabalhar pelo irmão, como Jesus manda, para tratar o irmão como se fosse a si mesmo. Não é o caso dos políticos, né? A maioria é bravo. Deve ter alguns políticos ainda legal. Eu conheci um na antiguidade, mas agora, atualmente, está meio ruim, né? Então, gente, olha só. Essa lei existe que protege os adolescentes que fizeram essa barbárie, né? Com orelha, né? Mas as pessoas estão postando isso, estão batendo na tecla o tempo todo, pedindo por justiça. Isso é perda de tempo, gente, porque a justiça do homem não faz justiça nenhuma. A justiça do homem, ela é podre. Entendeu? O que aconteceu com esses garotos aí? A justiça é feita de acordo com o poder monetário de cada um que faz a injustiça. Os pais deles são ricos, tanto que presenteou eles com uma viagem para a Disneylândia, para esquecer o estresse, depois de fazer a barbárie que fez com o cachorro. Mas, gente, esquece isso. Eu vou começar lá do início, né? O castigo que Deus deu ao ser humano quando desobedeceu a ordem que ele deu, né? O casal Adão e Eva. Vamos lá, vamos ver o que diz aqui. O castigo de Adão e Eva foi uma consequência direta de sua desobediência a Deus, ao comer do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus os confrontou após o pecado e impôs punições. Adão enfrentaria dificuldades para cultivar a terra e Eva teria dores aumentadas no parto e seria submissa ao seu marido. Essas punições não apenas afetaram Adão e Eva, mas também tiveram repercussão para toda a humanidade, simbolizando a introdução do pecado no mundo. Entendeu, gente, o que Deus fez? Os dois que receberam o castigo foi só Adão e Eva. A cobra, a serpente, ela foi usada também por Satanás. Deus condenou a cobra o quê? A se arrastar e tudo, mas não condenou a morte, né? Não, Adão e Eva foram condenados à morte, porque Deus avisou, se vocês comerem, vocês vão morrer. Aí a Eva comeu, deu para o Adão, Deus falou, vocês comeram, então agora vocês vão conhecer a morte, vão alcançar a morte. Mas os animais, gente, presta atenção, quando Deus criou os animais, o que ele falou? Ele sempre que terminava de fazer alguma coisa, ele ficava, poxa, isso aí me agrada. A única coisa que ele não se agradou foi a criação do homem, que ele falou que não é bom que o homem viva sozinho, porque o homem era o único que não tinha uma companheira, depois ele criou a Eva.
Então, os animais, em geral, qualquer animal, qualquer alma vivente que tem, são puros, pertencem ao Senhor. Então, quando essas criaturas morrem, já volta para o Senhor. Assim como o nosso espírito, a gente volta para o Senhor também. Só que nós vamos ser julgados pelos nossos atos, pelo pecado original lá atrás. Os animais não cometeram pecado nenhum. Então os animais estão isentos das punições. Deus não puniu o cavalo, o leão, o passarinho, não puniu nenhum, eles continuam puros. Tanto que os animais são puros. Um dos maiores exemplos que tem de pureza dos animais são os cachorros. Olha a fidelidade do cachorro ao ser humano. Eu tenho 2 aqui, vira-lata, eu estou espantado, porque eu sempre tive cachorro de raça, pastor alemão. Eu saía com muitos cachorros também, quando eu era mais jovem, lá no Rio de Janeiro. Eu pegava muito cachorro de pessoas que tinham que trabalhar, e eu não trabalhava, eu estava no curso que Jesus estava me dando, né? Saía com os cachorros, mas não era muito ligado em vira-lata não, mas aí é que está. A sociedade hipócrita do Rio de Janeiro, você vai, agora é que tá um pouco na moda, né? Mas eu entendo, logo que começou os cachorros, que eu fui o primeiro cara a correr na praia, pelo menos no brejo, na praia do Flamengo, fui eu, não tinha ninguém não. Correr na areia, fui eu e a Biba. Depois veio a Elba, veio vários cachorros, veio o cachorro do César Manquinho, que era a Fly, veio o cachorro do Marinho, vários cachorros que eu peguei. O Kenzo, né, do Marinho, né? Era para não ter pegado do cachorro do mosquito também, mas ele não me impediu. Aí eu pegava do Marinho, o Kenzo, e ia passear com ele na praia. Eu fiz isso há muito tempo. Então, gente, esquece esse negócio do cachorro-orelha, que não vai ter justiça, não adianta. É a justiça dos homens é falha. Bota isso na cabeça de vocês. A justiça dos homens, ela funciona de acordo com o poder monetário, com a grana. O cara é rico, ele comete o crime e contrata 10 advogados que sabem, conhecem a lei, entendeu? Eles estudam a lei e conseguem as brechas e livra eles do certo, né? Quer dizer, eu não sei se é certo, isso é só Deus que sabe. É Deus que vai punir esses garotos. Mas a gente pode não cobrar, mas comentar sobre a criação, né? Uma criança, ela é reflexo do pai e da mãe, né? Entendeu? Quando você vê uma criança andando com um adulto andando com uma criança na rua, aí passa, tem um cachorrinho jogado na rua lá, e a criança para, mãe, peraí. Aí a cachorrinho pega um pouquinho de água e dá para o cachorro, isso já é um reflexo. O pai ou a mãe que ensinou isso, né? É o que Deus manda, tá lá não sei qual é o capítulo nem versículo, mas tá no Antigo Testamento do Senhor Deus, né? Para cuidar bem dos animais, né? Então, a criação dos facínoras, que cometeu a barbárie, que dizem que foi feio, né, gente? Mas vamos esquecer isso. Toda hora eu vejo isso na internet. Eu sofro com isso, sabia? Eu sofro porque eu sou um daqueles, eu sou um servo de Deus e eu tô aguardando o retorno para acabar com essas barbáries, né? Não adianta, isso está encravado no peito do ser humano. Jesus fala que as pessoas iam estar cruel, ia matar o próprio pai, o pai ia matar o filho ia matar o pai. E tá essa bagunça que tá uma bagunça, ninguém respeita mais nada. É uma bagunça, virou bagunça o mundo. É o que o Senhor previu
que estaria acontecendo isso tudo. Então esquece isso, gente. Esquece a lei dos homens para você não sofrer. Porque toda hora que eu vejo uma notícia do que aconteceu com esse cachorro, contando com detalhes, poxa, é triste, cara. Mas vamos esquecer isso, pelo amor de Deus. Vamos esquecer, vamos entregar na mão do Senhor. Eu fui criado no Rio de Janeiro, vivi 76 anos no Rio de Janeiro. Eu sempre pensei que era cheio de amigos, mas eu não tinha amigo, eu era temido, porque eu era bravo. Eu fui um dos primeiros caras a começar com esse negócio de luta, não sei o quê. Eu venho bem antes dessas lutas que tem aí, karatê, luta livre, jiu-jitsu, taekwondo. Vim bem antes disso. Eu vim da época ainda do street fight, que a gente saía de um bairro e ia para outro bairro para brigar com um brabo de lá. Eu era o brabo do Flamengo, da rua Paissandu. Meu nome é Nelson Paissandu por causa da rua. Eu era o brabo, não tinha para ninguém. Eu andava na rua, era temido. Pessoas nem gostavam de me olhar muito na cara, que eu já ia logo em cima. O que está me olhando? O que está me olhando? Tem algum problema comigo? Eu era assim. Qualquer motivo para mim era motivo de briga. O cara não podia ficar me olhando não, que eu não gostava, eu ia para cima. Tá me olhando por quê, meu amigo? Hein? Quem me conhece desde garoto sabe disso. Eu era muito brabo mesmo. Então, eu adquiri popularidade, mas amizade mesmo, como o Senhor Jesus manda, né? Que o verdadeiro amigo dá a vida pelo amigo. E eu estava disposto a dar a vida pelos meus amigos há muito tempo. Isso é o Senhor Jesus que fala nisso, né? Sobre a amizade. Procura aí. Bota no Google. Que o Senhor Jesus fala sobre a amizade. Tá tudo no Google. Só procurar. Então é isso, gente. Olha só. O cachorro, ele é um ser. Ele sente um monte de coisa que o ser humano sente. Só não é racional. Ele não sabe somar 2 mais 2, igual a gente sabe. 2 mais 2, 4. 4, 4, 8. 3 vezes 7, 21. Tabuada, todo mundo sabe, né? Eu não sei toda não, sei algumas coisas. Entendeu? Mas o cachorro tá livre disso. O cachorro não foi condenado, nem o cachorro, nem todos os animais que estavam na arca, né, que o Senhor botou ali, ou todos os animais que existiam, até ele bater o martelo lá e condenar o casal, os animais foram perdoados, a serpente foi perdoada, porque ela foi condenada a rastejar, mas o Senhor não condenou ela à morte. Então os animais, cara, eles são puros, eles são isentos da mão de Deus, entendeu? O animal, ele vem, vive o período que ele tem que viver e volta para o Senhor puro do jeito que ele chegou. É isso, gente. Bota isso na cabeça, tá bom? Olha, 18 minutos já. Vou falar pouco, senão ninguém ouve as minhas postagens. Tá bom, gente? Então é isso. Tá explicado, gente. Não para de postar esse negócio de orelha. Esquece a orelha, deixa, entrega na mão de Deus, que nem eu fiz com todos os meus problemas. Entreguei na mão dele. E estou fazendo o que o filho dele pede, que é pregar a palavra dele. Não preciso de curso, nem de faculdade, nem de teologia, não preciso nada, só preciso da presença do Espírito Santo. Né? Que ele fala para Moisés lá, que é ele que bota a palavra na boca do homem. Então, se eu estou falando aqui, estou pregando o que o filho dele pediu, é o Senhor Deus que está botando na minha boca. Então, para com esse negócio de orelha, esquece a orelha, deixa a orelha que ele está na paz do Senhor, o Senhor está cuidando dele como cuida de todos os animais. Né? O homem tem mania de falar com o cachorrinho dele quando morre, é uma estrelinha que nasce no céu, é mais ou menos isso. Volta para o Senhor. Valeu, até mais.
Beijão para todo mundo. Fica todo mundo com Deus e que Ele não me abandone, porque sem Deus eu não sou ninguém. Sem o Pai, sem o Filho. Amém. Beijão para todo mundo.